Bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou Valdemiro Gomes de Souza, sou acadêmico do curso de Letras da Universidade Unirg, né? E hoje estarei falando aqui sobre o gênero textual crônica, né? Que é um gênero textual da categoria das crônicas. E, e farei um breve discurso sobre a biografia de uns grandes representantes dessa categoria, que é Fernando Sabino, grande autor aí brasileiro, escritor e jornalista, né, do século XIX, do século XX e XXI. E posteriormente darei o conceito de crônica, apresentarei aí as características de uma crônica e os tipos de crônicas. E iniciarei fazendo aqui uma breve abordagem sobre a biografia de Fernando Sabino. Alguém já viu falar em Fernando Sabino? Já leram aí alguma obra dele? Então, eu vou fazer aqui uma explanação sobre a vida e obra de Fernando Sabino, tá bom? Para vocês, que vocês venham uma forma de vocês conhecer esse autor, tá bom? Ele foi autor contemporâneo, muitas vezes aí embaralhava aí, propositalmente, de uma forma propositalmente, né, as fronteiras entre realidade e ficção, provocando assim um desvelar de si mesmo, à medida que se mantém à sombra. Isso a gente pode perceber que ele vem tratar justamente de si mesmo, fala, de certa forma se esconde, ele tenta trazer um certo mistério de que realmente ele é, não é? E isso a gente encontra na obra de Fernando Sabino, né? Pode observar isso, né, na obra de Fernando Sabino. E aqui tem uma frase dele mesmo aqui, que ele fala o seguinte: o que busco escrevendo é saber quem sou, para que eu seja do meu tamanho, como todo mundo deve ser do seu, nem maior nem menor. Quero dar o meu melhor de mim, né? Quero dar o melhor de mim e ao extremo de mim mesmo. Não pretendo me exceder, mas também não quero ficar devendo. Esse é o meu objetivo na literatura e na vida. Ele não quer ser melhor do que ninguém, mas não quer ficar limitado, né? É uma pessoa que demonstra que rompe os seus limites aí, que para o conhecimento não há fronteiras, né? Quer dar o melhor de si mesmo, quer ir ao extremo mesmo, né? E não se julga melhor do que ninguém, quer apenas ser do tamanho dele mesmo, né? E quer saber realmente quem ele é. Ele se preocupa com o que ele é. Fernando Sabino, ele foi um escritor, jornalista e editor brasileiro, né? Recebeu diversos prêmios aí, tanto no cenário da literatura como político, cultural, pelos meios aí, tanto na sua carreira enquanto estudante né, no ginásio de Minas, no qual estudou, foi professor de língua portuguesa, recebeu aí o prêmio Jabuti pelo livro Grande Mentecapto, aí, né, e o prêmio também Machado de Assis, da Academia de Letras Brasileiras, né, foi condecorado também pela Ordem do Rio Branco no grau de Gran Cruz, né, pelo governador brasileiro. Então a gente percebe aí que esse foi condecorado aí por vários segmentos aí, né, tanto da literatura como político, cultural e também na sua carreira enquanto estudante. Foi jornalista e contista, né? Em 1936, Fernando Sabino tem seu primeiro conto policial publicado na revista Argos, da Secretaria de Segurança de Minas Gerais. E já em 1938, ajuda a fundar aí o jornal A Inúbia, né? No Ginásio Mineiro. Começou a colaborar regularmente com artigos, com crônicas e contos nas revistas Alterosas e Belo Horizonte. Em 1941, inicia aí o curso superior na Faculdade de Direito de Minas Gerais. Foi funcionário público e professor de língua portuguesa. E foi admitido aí como funcionário da Secretaria de Finanças de Minas Gerais. Olha aí, ó, Secretaria de Finanças de Minas Gerais, já entrando já no cenário político aqui. Leciona português
no Instituto Padre Machado, né? E é nomeado oficial de gabinete e secretário de Agricultura, já entrando no cenário político aqui. Encontro Marcado, ele publica o romance Encontro Marcado, que é um grande sucesso da crítica e de público, além de adaptações teatrais no Rio e em São Paulo e Alemanha. E ele ganha aí o seu reconhecimento, tanto no Brasil como fora do Brasil, né? Na Alemanha, já protagonizando em outros cenários aí, rompendo fronteiras aí com seu trabalho, com sua obra. Foi editor, roteirista e adido cultural. Em 1960, Fernando Sabino vai para Cuba como correspondente do Jornal do Brasil. Faz reportagem lá sobre justamente a Revolução Cubana, que um fato histórico que já acontecia nessa época aí, né, nos meados de 1960. Recebe vários prêmios aí, dentre eles aí o romance O Grande Mentecapto, né, que havia iniciado aí há 33 anos, recebe o prêmio Jabuti pela obra. Recebe aí prêmio Golfinho de Ouro na categoria de literatura, concedido pelo Conselho Estadual de Educação e Cultura do Rio de Janeiro, já entrando no sinal na área educativa aí, né? Foi condecorada aí com a Ordem do Rio Branco no grau de Gran Cruz pelo governador brasileiro, ganhando seu reconhecimento até pelo governo de sua época aqui. Grande Mentecapto é premiado no Festival Internacional de Gramado, e já estreando no cenário aí do cinema, pode-se dizer assim. E outras obras de Fernando Sabino, como O Menino do Espelho, A Faca de Dois Gumes, A Mulher do Vizinho, O Bom Ladrão, né? Zélia, Uma Paixão, A Nudez da Verdade, Com a Graça de Deus. Frase de Fernando Sabino. Ele fala o seguinte, que o otimista erra tanto quanto o pessimista, mas não sofre por antecipação. No fim, tudo dá certo, e se não der certo é porque ainda não chegou ao fim. Democracia é oportunizar a todos o mesmo ponto de partida. Quanto ao ponto de chegada, depende de cada um. Não posso responsabilizar ninguém pelo destino que me dei. Como único responsável, eu só posso modificá-lo, e vou modificá-lo. Belíssimas, né? Palavras aí de Fernando Sabino. Agora, o que é crônica? O que é crônica? Crônica é uma narrativa, é um gênero literário típico do século XIX, do século XX e XXI. O cronista é aquele que escreve as crônicas. É uma espécie de narrador, observador, que vem narrar aí as cenas do cotidiano, aquelas cenas geralmente corriqueiras, ações banais e acontecimentos inusitados. Tipos de crônicas. Podemos destacar a descritiva e a crônica dissertativa. Além delas, existem outras. Temos aí a crônica jornalística, mais comuns e utilizadas pelos cronistas aí principalmente pelos jornalistas, são produzidas para os meios de comunicação, como rádios, televisão, jornais, que faz aí, tem como objetivo fazer reflexões, aproxima-se também da crônica dissertativa. A crônica histórica, que está relacionada a questões de fatos e acontecimentos históricos, e com personagens aí, tempo e espaço definido, aproxima-se também da crônica narrativa. Crônica humorística, que está voltada justamente para... ela apela para o humor como forma de entreter o público, chamar a atenção do leitor, do seu público, né? Ao mesmo tempo, ele utiliza da ironia e do humor, como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos da sociedade, como no cenário político, da cultura, da economia e outros segmentos sociais. As características da crônica, né? Embora seja um gênero textual, com limites bem flexíveis,
podemos muitas vezes aproximar-se do gênero conto. A crônica ela possui algumas características presentes em quase todas as grandes composições, né? Ela procura tematizar situações cotidianas, diálogos entre casais, cenas comuns, né, em um restaurante, como numa estação de metrô, num ponto de ônibus, né, num casal na praça, namorando. E todos são temas comuns da crônica. Né? Linguagem leve, um uso aí totalmente coloquial, ser uma linguagem sem nenhum rebuscamento, sem denotar assim, um teor mais complexo assim, de dicionário de palavras. São linguagens simples usadas né, nesses tipos de gênero aí. Narrativas curtas, em geral, as crônicas não são textos longos. O enredo costuma mudar, costuma durar assim, no máximo poucas horas. Engraçado que a gente pensa em poucas horas, né? Em geral, a narrativa ocorre em um ou dois cenários. Poucos personagens, pode ser uma narrativa curta e comum, que as crônicas representam apenas um pequeno grupo de pessoas e em muitos casos apenas um personagem surge no texto. De forma resumida, as características das crônicas são narrativas curtas, né, uso de linguagem simples e coloquial, presença de poucos personagens, se houver espaço reduzido, temas relacionados a acontecimentos cotidianos, não é isso? E é isso. E aqui eu termino aqui a minha apresentação, que eu falei aqui um pouco sobre a biografia de Fernando Sabino, e também o que é o conceito de crônicas, as características de uma crônica e os tipos de crônicas, não é isso? E espero aqui ter contribuído para a aula de vocês e aguardo uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau. Obrigado.